Good evening, everybody. Today, Ítalo is going to present extensions of the consort statement. So thank you again, Ítalo, for this workshop. Feel free to present, and then afterwards we are going to discuss potential doubts, okay? So feel free to start. Good night. My name is Ítalo Silva. I am a PhD student at Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, Brasil, Diamantina, Brasil. Continuing the series of presentation on consort, today I will present the consort statement of two non-inferiority and equivalence trial and patient report outcomes trial. The traditional RCT aim to determine whether one intervention is superior to another. By contrast, equivalence trial aim to determine whether one intervention is therapeutically similar to another. In non-inferiority studies, it is necessary to determine a non-inferiority margin. For example, 1 point on the numerical pain scale. If the difference is greater than 1 point, the new treatment is inferior. When to do a non-inferiority trial? When the treatment may be more, where greater availability, reduced costs, less invasiveness, fewer adverse effects, is administration. Non-inferiority trial must contain identification as a non-inferiority randomized trial in the table, introduction, rationale for use a non-inferiority design, hypothesis of non-inferiority trial and specifying the non-inferiority margin. In methods must be described whether participants were similar to a previous trial, whether the reference treatment is identical or very similar to a previous trial, whether the sample size was calculated use a non-inferiority criterion, and if so, what the non-inferiority margin, how outcomes apply and whether they relate to non-inferiority hypothesis. In result, a figure showing confidence interval and the non-inferiority margin may be useful. In discussion, interpret result in relation to the non-inferiority hypothesis. No, I will present the reporting of patient-reported outcomes in randomized trial. For example, numerical pain scale. Patient report patient outcome.
reported patient outcome must contain in the must include introduction, background, and rationale for assessment in methods, outcomes, validity, outcomes, validity, and reliability, statistical approach dealing with missing data. In result, a diagram is strongly recommended. Baseline data must include baseline from data when collected. Number analyzed is required for from result. For multidimensional from result for each domain and time points. From in discussion from a specific limitation and implication for generalizability. From data should be interpreted in relation to clinical outcomes, including surveillance data and where relevant. Thank you. Muito obrigado, pessoal. Agora falando um pouquinho aqui em português, só tentar esclarecer um pouquinho mais essa questão do não inferioridade, que foi um tema que eu tive que estudar bastante, que eu achei diferente. Porque geralmente quando a gente pega aqui um estudo, a gente tem aqui a linha de nulidade, né? A favor por exemplo, a favor do novo tratamento, contra o novo tratamento, a favor do novo tratamento. Só que o que acontece? Quando a gente está falando de um estudo de não inferioridade, não basta apenas a gente ver aqui o intervalo de confiança com base na linha de não nulidade. A gente tem que estabelecer uma abrangência aqui, me fugiu a palavra, mas é um espaço aqui de não inferioridade. Por exemplo, como eu tentei explicar lá, a gente tem o alfa aqui, que esse alfa ele pode ser de 1 ponto, por exemplo, na escala numérica de dor. Então, até 1 ponto, se o intervalo de confiança ele está até, por exemplo, a gente tem aqui a linha de nulidade. Se está o intervalo de confiança acima aqui, favorável ao tratamento, ele é superior. Se ele está cruzando a linha de não nulidade, ele não é inferior. Aqui o mesmo exemplo. Aqui, mesmo ele estando abaixo da linha de nulidade, ele não foi estatístico, ele foi estatisticamente, de certa forma, menos pior, mas ele é não inferior, porque o que a gente leva em consideração para falar de inferioridade é essa linha aqui que a gente estabelece de forma clínica. Esse é um dos grandes problemas que eu identifiquei, assim, porque não tem um padrão, né? Então, assim, você vai ter que escolher, e se eu escolho uma margem aqui muito grande de inferioridade, corre o risco de qualquer coisa ser não inferior. Então, eu tenho que estabelecer, baseado na literatura, essa margem de não inferioridade. E aqui, nesse exemplo, a gente tem o único aqui que é inferior, quando o limite, os dois limites aqui do intervalo de confiança, estão abaixo da minha área aqui de margem de inferioridade. A gente tem aqui, por exemplo, em cima 3 inconclusivos. Por que eles são inconclusivos? Porque o intervalo de confiança ele ultrapassa
a margem aqui, a linha de não inferioridade. Espero ter deixado isso aqui claro, é algo assim que tem que pegar e dar uma olhada mesmo, mas a gente pode debater aqui e qualquer dúvida, estou aqui para discutir. Tá? Obrigadão pela apresentação, Ítalo. Muito bacana, né? Porque a gente acha que todo RCT é a mesma coisa e não é, né? Por exemplo, a gente vê muita bagunça em condições musculoesqueléticas, que é a área que a gente pesquisa, onde a gente vê muita gente pesquisando aí, sei lá, pedra mágica X contra que seja contra placebo, né? Isso eticamente nem deveria para, vamos supor, dor de coluna. Isso eticamente nem deveria passar, porque se já tem tratamentos aí que, né, que tem alta evidência que são eficazes, mesmo que o tamanho do efeito não seja essas coisas, já tem. Então, como que eu sujeito um paciente a placebo? Né? Não é viável, eu deveria colocar pelo menos aquilo que já tem descrito na literatura com uma alta evidência de que funciona. E aí eu vou ver esse novo tratamento aí, X, por plausibilidade, por pesquisa prévia, se ele é não inferior ao outro, né? Vinícius, qual que é a justificativa desse novo tratamento se eu já tenho um mais eficaz, né? Pode ser que esse novo tratamento ele seja mais barato, ele funcione, ele tenha um maior tamanho de efeito, né? Tudo isso. Então, por exemplo, aquela vacina no Covid, né? Que fica fácil de ver isso da vacina lá, a americana, né? Surgiram várias vacinas que tinham que tomar 2 doses, intervalo aí. Aí veio a vacina americana e tinha que tomar uma dose. Então, não é só uma questão de imunização mais rápida, mas também custo, né? Então, isso é bacana, isso deve acontecer. E a gente vê que em muitos casos é uma bagunça e não faz pesquisa adequada, não tem a comparação adequada, não como é que fala? O desfecho de interesse não é o adequado, né? Então, por exemplo, na minha opinião, se eu estou investigando não inferioridade, uma das variáveis, né, não é só patient-related outcome measures, não, mas também tem que ver custo, né, ver efeito adverso, é interessante também estar vendo, né. Mas é isso, aí vamos abrir aí para discussão, pessoal, fica à vontade. Ô Vinícius, eu só queria, antes do pessoal, só isso aí que você está falando, aí eu até coloquei aqui, ó, porque para não parecer que é algo que eles até ressaltam na literatura, que você não deve sair fazendo um estudo de não inferioridade à loleia, de qualquer jeito, igual você falou, a uma pedra. Não, a gente faz esse estudo de não inferioridade, igual você já ressaltou, quando aquela intervenção ela pode reduzir custo, ela pode ser uma intervenção menos invasiva, né, ter menos efeitos adversos, mais fácil, mais acessível a aplicação. Então, não é Faz sentido, né, simplesmente. cara? Não é da cabeça de qualquer pessoa, assim, né? O que realmente eu tenho, qual que é o gap ali que eu tenho que responder, né, bicho? Sim. É até legal, porque isso, inclusive, salvo engano, interfere na análise estatística. Eu lembro que a Jane, ela está comparando lá o telereabilitação e o dela de não inferioridade. A Jane, acho que também a Poli. Aí a gente estava até discutindo a questão da análise estatística, sabe? O que ela ia fazer no modelo misto lá, porque eu acho que interfere um pouquinho na análise. Rafa? Primeiramente, parabéns aí, viu, Ítalo, pela apresentação. Não é muito, muito bacana. Eu estudei com relação a essa questão do estabelecimento de não inferioridade, os estudos de não inferioridade, equivalência,
E deu um nó na minha cabeça, porque tem muita coisa complexa relacionada, você conseguiu resumir de forma bacana. Parabéns aí. E outra questão é que, durante que eu estava estudando também, falava que esse estudo de não inferioridade, a ideia não é comprovar que ele é melhor, né? A ideia é comprovar uma via alternativa que seja mais viável dependendo do paciente, pelo que eu entendi. Lá falava com relação à segurança, custo, a tolerabilidade da possibilidade de utilizar essa medicação com o paciente, e até mesmo via de metabolização, né? Porque, puxando para o meu lado, da medicina, tem alguns medicamentos que têm metabolização hepática, e existem pacientes que são tem patologias hepáticas, né? Tem falência hepática, tem essas questões. E aí, se você tiver uma medicação que tem como efeito a atividade dele, e não necessita de uma metabolização hepática, a ideia, por mais que os efeitos sejam o mesmo, para esse indivíduo, essa medicação vai ser melhor. Eu entendi com relação a essa questão. Só que eu tive na teoria, eu entendi exatamente a ideia do estudo de não inferioridade e entendi também a ideia do estudo de equivalência. Só que na hora que eu vou levar para a prática, eu queria ver qual é a diferença prática desses dois estudos. Porque um quer provar que um estudo quer provar que ele não é inferior, beleza, a medicação não é inferior. E o outro quer provar que ele tem uma equivalência, eles são equivalentes. Se tem esses dois estudos, um mostrando que não é inferior, mas pode ser tanto melhor ou pior, ou pode ser tão melhor ou igual o resultado, e o outro quer provar que ele só é igual, qual que seria a diferença prática desses dois estudos? Então, Rafael, o que acontece, bicho? É exatamente o que você falou aí. Isso seria uma justificativa, só indo lá na questão da via hepática, não é muito assim não é minha área, mas pelo que você me falou, seria uma boa justificativa para você fazer um não inferioridade, porque ele teria, assim, seriam menos agressivo, teria menos efeito adverso para essa população, poderia ter, né? E aí teriam justificativa de você fazer. Agora, o que acontece quando, na questão que você perguntou, qual que é a diferença prática de um estudo de não inferioridade e equivalência? Tem muita questão que discute de teorias que ainda não é fechada sobre essa diferença, sabe? O consórcio, o que ele faz? Ele traz os dois no mesmo bloco. Estudo de não inferioridade e de equivalência. Ele traz no mesmo bloco. O consórcio ele faz muito isso, sabe? Ele não entra muito, por exemplo, viabilidade de piloto. Ele não entra muito de querer separar, porque é igual você falou, em questão prática, não tem muita diferença de equivalência para não inferioridade. Muitos autores discutem isso e tudo, mas não tem assim, não se chegou numa coisa assim que realmente diferencie os dois. Por que tem que ter um nome diferente, algo assim? Não inferioridade, e pelo que eu estudei, né, claro que eu posso estar errado, não inferioridade e equivalência, você vai meio que colocar no mesmo barco. Só que o termo não inferioridade é bem mais disseminado do que o equivalência. Entendi, obrigado. De nada. Se você viu alguma coisa diferente, Rafael, pode ficar à vontade, viu? Não, então, no caso, quando eu fui estudar com relação a essa questão, eu vi várias coisas bem complexas, assim, acho que tinha um cálculo para você achar o valor de amostra, né, que você precisaria para esse estudo, porque de acordo com o limite de inferioridade, pelo que eu tinha percebido, você vai fixar uma margem de como é que chama? Uma margem de não inferioridade, que é aquilo que você falou mesmo, né? Que é aquela questão que vai ser aceitável, vai ser tolerável uma diferença entre o grupo controle e o grupo de que você está testando uma terapia qualquer. Só que, de acordo com essa margem que você fixa, ele vai falar qual que é a amostra que você vai precisar. E para isso, ele tinha um cálculo, né, um pouco complexo, falava de probabilidade alfa, beta, tinha algo bem complexo. E achei interessante ter estudado.
Sim, eu não quis abordar isso e nem entrar muito, porque eu acho que é mais extenso para a gente discutir aqui, sabe? Só que eu acho que quem tem interesse deve pegar e aprofundar. O que acontece? Ao meu ver, pelo que eu entendi, do que eu li, do ponto de vista prático, um estudo que ele é não inferior, ele é ou ele é superior, ou ele é equivalente, entendeu? Então, do ponto de vista prático, não tem muita diferença. O que se tem é muitos argumentos teóricos mais de significado da palavra mesmo, sabe? A palavra equivalência é diferente de não inferioridade. Mas do ponto de vista prático, se ele está ali no meio ali, ele é tanto não inferior quanto ele é equivalente. Então, assim, não, ao meu ver, não tem para a interpretação do estudo, não tem essa diferença, assim, sabe? Mas para quem tem interesse, eu acho que é algo que vale aprofundar para poder, porque é um tema não dos temas que eu apresentei até hoje, para mim, o mais extenso, assim, o que eu tive mais que aprofundar, estudar, foi o não inferioridade, que é o que eu achei mais assim, mais coisas novas, assim, mais novidade. Eu só queria tirar essa dúvida mesmo, porque quando eu estudei, eu pensei exatamente isso. Que o estudo de não inferioridade, assim, tem uma diferença teórica do equivalente, mas na prática, você vai julgar na prática, parece a mesma coisa. Só queria tirar essa dúvida mesmo. Valeu, Ítalo. Que é isso, bicho. Tanto, Rafael, que o consorte lá, ele traz junto, ele traz como se fosse o mesmo estudo, sabe? Porque o consorte ele tem bem esse quê prático, né, de reportar e tudo. Ele traz não inferioridade e equivalência, como a mesma coisa, sabe? Aí, quando se aprofunda, parece que você foi dar uma pesquisada a mais aí realmente vem alguns argumentos teóricos bem vou até riscar uma palavra, etimologia, eu acho que chama, da palavra, que aí eles fazem um discernimento aí. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Se quiser que eu projete aqui de novo, eu projeto, porque é mais complexo mesmo de entender. Eu acho que o ponto fundamental é essa questão da margem, sabe? E uma coisa que eu queria trazer para a discussão é como definir essa margem, sabe? Porque é algo muito que não é estabelecido. Então, para cada condição, você vai estabelecer uma margem. Por exemplo, se eu estabeleço uma margem de um ponto, eu trouxe o exemplo, em dor lombar, é uma margem que talvez seja bacana. Agora, se eu estabelecer a margem de um ponto numa um pós-operatório um pós-operatório de protetização de quadril, aí tende o estudo da inferior, porque essa margem ela é muito curta, porque o prognóstico da protetização de quadril ele é muito bom. O prognóstico da dor lombar, por mais que seja da dor lombar crônica, né, não é tão bom. Então, a gente tem que, quando for definir essa margem, pensar bem clinicamente, buscar na literatura o que tem para poder estabelecer. Eu acho que, assim, o ponto fundamental, quando vai se fazer um estudo de não inferioridade, é estabelecer essa margem. André, fica à vontade. Não, é só uma dúvida mesmo, porque lá naquele quadro que você colocou lá, que em relação que aparece lá a linha da nulidade, né, o zero lá, tem outra linha tracejada, certo?
é aquela que você falou que a gente deve levar em consideração. Pois é, aí você falou também de estudos inconclusivos. Eu fiquei um pouco confuso, se você puder projetar. Aí você Vou falou projetar aqui de sobre novo, André, para tentar explicar a melhor. outra. Tá. Aí você me fala, ó, olha só, tem aqui a linha de nulidade, para quem já fez revisão sistemática familiar, que tem a linha de nulidade, que no caso de intervenção seria o zero. Vamos supor que isso aqui é uma escala numérica de dor, tá? Para o lado esquerdo aqui é a favor do novo tratamento. O novo tratamento, ele foi, se ele está para cá, no caso desse aqui superior, ele foi estatisticamente melhor do que o placebo, tá? Se a gente tem aqui a outra linha, que é a linha, porque é isso que é mais chatinho de entender. Não é somente aqui a gente tem duas linhas, não é somente a linha de significância, mas tem a linha que é de a margem de não inferioridade. Então, se o estudo, o intervalo de confiança dele está acima dessa margem, tá vendo? O intervalo de confiança não ultrapassa essa margem aqui, que eu dei o exemplo de 1 ponto, por exemplo. Deixa eu tentar dar um exemplo mais claro aqui. Eu vou fazer exercício versus mobilização da coluna lá. Tá. Vou fazer exercício em grupo versus exercício individual, para tentar deixar mais claro. Exercício em grupo versus exercício individual. Você concorda que o exercício em grupo ele é mais viável, mais barato, mais acessível, que você vai conseguir oferecer a mais pessoas? Então, esse é o primeiro critério-chave. Vale a pena fazer um estudo de não inferioridade? Se o exercício em grupo ele é mais viável, ele é mais barato, ele é mais acessível, então você já tem uma justificativa para fazer, tá? O exercício em grupo ele pode ser não estatisticamente melhor do que o exercício individual. Ele pode até ser, o exercício individual pode ser até, no caso aqui, ó, vamos pegar esse caso aqui. O exercício em grupo ele foi estatisticamente inferior. Estatisticamente, ele foi o exercício individual foi estatisticamente melhor, tá? Só que a gente estabelece uma margem. Como por questão de viabilidade, de custo, a gente estabelece uma margem. O quanto ele foi pior, tá? Então, a gente estabelece, por exemplo, essa margem de 1 ponto. Uma diferença de até 1 ponto, se ele for até 1 ponto, eu estou tentando simplificar aqui, pessoal, a questão da análise, para ficar mais claro. Se ele for até 1 ponto pior, eu vou considerar ele não inferior, pelas vantagens que ele tem de ser mais barato e tal. Então, se ele for até 1 ponto pior, assim, de certa forma, eu vou considerar ele não inferior, que é o caso aqui, ó. Ele não ultrapassou a linha de superioridade, a linha aqui do estatisticamente, da não nulidade, que diria que ele é superior. Mas ele também não ultrapassou aqui negativamente, entenda pé direito aqui como negativo. Ele não ultrapassou negativamente essa margem que eu estabeleci, de até 1 ponto de diferença eu aceito. Então, ele não ultrapassou essa margem. Então, eu considero que ele é não inferior. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse aqui, está vendo que ele está abaixo da margem que eu estabeleci? Eu falei assim, eu aceito até 1 ponto de diferença. Mas ele está abaixo desse 1 ponto. Então, nesse caso aqui, ele é inferior. Por que esses 3 exemplos aqui são inconclusivos?
Porque se vocês olharem, os três têm o intervalo de confiança cruzando aqui essa linha da margem que eu estabeleci. Então eu falei, até um ponto eu aceito. Só que o intervalo de confiança deles cruzou esse um ponto. Então eu não sei certo se o verdadeiro efeito está aqui, se o verdadeiro efeito está aqui ou se o verdadeiro efeito está aqui. Então é inconclusivo, porque eu não posso falar. Nesse caso aqui, eu posso, de certa forma, com 95% de certeza, né? Eu posso afirmar que ele está abaixo dessa margem que eu estabeleci. Aqui eu posso afirmar que ele está acima dessa margem que eu estabeleci. Aqui eu posso afirmar que ele foi superior, porque ele tá acima da linha da nulidade. Deu para entender, André? Sim, muito bem explicado. Obrigado, viu? Se não tiver dado para entender, pode perguntar que eu explico de novo, viu? Eu entendi.